Bom dia, eu sou a Daniele Michel, casada com o pastor Ricardo, e eu tenho duas filhas, a Ana Beatriz e a Gabriela. Eu sou do Rio de Janeiro e congrego na Assembleia de Deus em Fazenda Botafogo. É um prazer muito grande e uma alegria por ter esse momento com vocês. Gostaria de deixar uma palavra para todas. É somente um versículo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, que a palavra do Senhor vai nos dizer: orai sem cessar. Então, mediante a esse versículo, queria deixar uma mensagem para todas vocês hoje, né? Temos visto durante esses dias uma palavra de cada irmã separada por Deus, e hoje eu estou aqui com esse objetivo. Nós, como mães, nós devemos estar nos perguntando: onde uma mãe poderia encontrar o item orai sem cessar? Sabemos da correria que é cuidar dos nossos filhos, da casa, do marido, do trabalho e diversos outros afazeres. Mas lutamos para encontrar um tempo de devoção no corre-corre do dia a dia, não é verdade? Mas devemos encontrar oportunidades de oração em nossa vida diária e confiar que essas orações terão impacto na vida dos nossos filhos. Isso faz parte do orar sem cessar. Mesmo que seja uma oração curta, sabe? Aquela assim, enquanto você passa a roupa, enquanto você lava a louça, arruma a casa e faz a comida. Diversas vezes eu me pego orando pelas minhas filhas enquanto eu passo as roupas delas, pedindo ao Senhor que as guarde, que nunca se afastem dos caminhos do Senhor, porque muitas vezes é tanta correria, tanta coisa, faz uma coisa, faz outra, mas não podemos deixar nos atrapalhar com isso. Quando você ora sem cessar, Deus começa a te dar respostas quando você menos espera. Deus cumpre os seus propósitos. E não pense nunca que as suas orações não fazem diferença. Orar pelos filhos nunca é em vão. É um momento bem aproveitado para a eternidade. Quando as mães oram, não importam quais sejam as circunstâncias, Deus ouve e a vida dos seus filhos é influenciada para sempre. Peça a Deus para prover, ore onde você estiver, faça orações específicas. Mantenha a sua oração contínua durante todo o dia, prestando atenção nos sinais que Deus vai te dar para você orar. Deus nos sinaliza. No comportamento dos nossos filhos, se vocês perceberem, né, durante o dia, se a gente vai observando uma coisa ou outra, e ali Deus vai nos sinalizando, né, aonde nós devemos intensificar as nossas orações. Às vezes é num desenho que ele assiste, é numa palavra que ele fala, é em um comportamento com o irmão. Nós devemos estar sempre atentas, pedindo a Deus, né, para que ele venha nos sinalizar todas essas coisas. Mantenha a sua oração contínua durante todo o dia. Não deixe de orar. Ore pela escola, ore pelos professores do seu filho. Olha, desde quando minhas filhas eram pequenas, eu sempre orei nesse sentido, pedindo ao Senhor para que preparasse todas as coisas, preparasse a professora, preparasse todos os funcionários da escola, preparasse o seu amiguinho que iria sentar ao seu lado, para que fosse um dia agradável a ele. Né? Eu sempre pedi a Deus para que preparasse os amigos, para que não fossem amigos que influenciassem minhas filhas negativamente. Eu sempre pedi ao Senhor que colocasse amigos ao lado delas que trouxessem algum benefício, né? Alunos estudiosos, alunos com bom comportamento, porque nós sabemos que nossos filhos, né, precisam ser influenciados por coisas boas e não por coisas ruins. Então eu sempre orei nesse sentido,
né? E oram até hoje, quando vão para a escola, quando saem para a escola, e às vezes, né, no decorrer das tarefas diárias, e penso nelas, lembro delas na escola, e ali eu começo a orar, né? Como a gente está falando aqui desde o início, desse orar sem cessar. Enquanto você faz as coisas, você está orando. E muitas das vezes eu, lembrando delas na escola, eu começo a orar e pedir, Senhor, guarda elas naquele lugar, livra elas de todo mal, toda má influência, né? Isso é muito importante. Quando você passar as roupas do seu filho, ora para que ele seja coberto da proteção de Deus. Como eu faço isso? Não faço nem só por elas, faço até mesmo pelo meu esposo. Enquanto você está orando as roupas, ali você está orando, pedindo para que o Senhor as guarde, que os proteja. Eu vou, né, assim, te dar uma dica. Faça um calendário de oração, por exemplo, segunda você vai orar por um propósito, terça você vai orar por outro propósito pela vida do seu filho. Assim você tem cada dia da semana orando por um propósito pela vida dele. E você vai estar orando por ele durante toda a semana, por todas as áreas da vida do seu filho. Nunca esqueça de orar pelo casamento dele. Hoje temos visto muitos relacionamentos fracassados por causa da oração, da falta de oração, né? Durante esse processo de namoro e noivado, né? Pedindo ao Senhor que guarde, que prepare a pessoa certa para os nossos filhos, porque precisamos ter em mente, né, e ensinar para os nossos filhos que um casamento precisa ser algo estruturado e não uma coisa de qualquer maneira. Apesar de que a nossa maior ênfase aqui seja a oração pelos filhos, precisamos orar por nós mesmos. Isso é justo. A gente não pode esquecer de orar por nós. Nós temos a necessidade de ajuda, precisamos da sabedoria de Deus mais do que tudo. Oremos para que possamos descobrir as necessidades dele, para que possamos agir segundo o coração de Deus, que possamos ser cheios da palavra, sabedoria do Espírito de Deus diariamente. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que sejamos muito felizes com os nossos filhos todos os dias. E para concluir, quando oramos sem cessar, podemos fazer a diferença no desenvolvimento deles, na salvação, na graça e no conhecimento. Podemos ter a alegria de ver Deus trabalhar na vida deles, de ver um ministério se desenvolvendo para a glória de Deus. Nada é impossível para Deus. O segredo está na oração. Ore sem medo, ore confiando, ore crendo que o Senhor fará sempre o melhor. Eu queria deixar um beijo para todas e que essa mensagem possa te encher na manhã desse dia. Beijos e Deus abençoe.